Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a esse que é o nosso espaço, nosso e vosso espaço Camacel, o espaço em que nós, o canal angolano de mediação, arbitragem e conciliação de litígios, procura trazer diferentes temáticas a nível do panorama da resolução extrajudicial de conflitos em Angola e no mundo. Tratamos de matérias que versam sobre mediação, conciliação, arbitragem, dispute board e outras práticas colaborativas a nível da resolução extrajudicial de conflitos. Ao dia de hoje, nós trazemos um tema que foi sugerido por um internauta que questionou-nos sobre saber se deve ou não deve uma parte ou as partes, depois de resolvido um conflito por via da arbitragem, no caso aqui prolatada a sentença arbitral, efetuar o depósito da mesma no Tribunal Judicial, em que consubstancia então esse depósito previsto no artigo 30 da Lei da Arbitragem Voluntária, da Lei Angolana da Arbitragem Voluntária. Ora bem, respondendo a essa questão, nós trazemos aqui alguns tópicos para dissecar o que sobre ela diz respeito, claro, não com a intenção de esgotar, porque o tempo que temos aqui também não nos permite, e também porque entendemos que o fórum próprio não é este. Nós aqui debitamos alguns subsídios, chamamos atenção para algumas questões, mas no fundo deverá sempre, e fica aqui o nosso conselho vivo, em seguirem para formações, cursos de capacitação, que, de certo modo, já começam a ser ministrados aqui também em Angola, e quando não são em Angola, a partir das plataformas digitais, nós podemos aceder a diferentes formações. Chamo aqui também a atenção para o canal Arbitragem, ou sobre o canal Arbitragem, que contém conteúdo vasto e vários, perdão, sobre estas matérias e outras que dizem respeito à arbitragem e também à mediação. Como não podia deixar de ser, também chamo a atenção para o ICFML, que é um centro, uma instituição internacional com representação em Angola e que também se dedica de forma séria à formação e capacitação nessas matérias. Ehm, de chamada de atenção em chamada de atenção, fica uma outra, que sigam a nossa página, partilhem os nossos conteúdos, nos apresentem, tal como agora foi feito, uma proposta de tema para nos aqui tratarmos, de modos que para o YouTube a nossa página seja tida com realce e sugerida para quem procura conteúdos desta natureza. Ora bem, então entrando para o tema, o que é que é, o que é que consiste ou em que é que consiste o depósito da sentença? Bem, a nossa ideia é trazer aqui, no fundo, não uma visão muito técnica, até para não cansar, mas trazer aqui numa componente, num aspecto, de análise desse tema de forma mais prática. Ou seja, olhar para o direito constituído e olhar para a realidade jurídica, ou seja, o que é que efetivamente acontece e o que é que se recomenda de facto fazer. Ora, é sabido, aqui, debitando aqui uma nota histórica ou de contextualização, que nem sempre as sentenças arbitrais foram tidas como sentenças. Para muitos, e durante muito tempo, elas eram apenas laudos técnicos, ou seja, pareceres técnicos de especialistas convocados pelas partes para, sobre determinada matéria, se pronunciarem. Mas hoje, a sentença arbitral, a nível da doutrina internacional e também da lei, não é tida de forma alguma como laudo. Existem ainda restícios desse tempo em que a sentença arbitral era vista como laudo, mas aqui para falar de laudos propriamente ditos, que são aqueles produzidos em sede dos comitês de dispute board, né? Nos comitês de dispute board, de facto, temos aí laudos técnicos muito bem sustentados, na mais das vezes, e que acabam, via de regra, por vincular, dada a sua componente técnica e esmiuçada da resposta que os comitês de dispute board produzem, os tribunais arbitrais. Existe na prática poucas vezes em que o tribunal arbitral segue um caminho distinto daquele que o comitê de dispute board apresentou como solução. E, de facto, acaba sendo também uma forma de minorar despesas, partindo exatamente para esta via de resolução de conflitos autocompositiva, de facto, com essa participação do comitê, entregando para as partes um parecer técnico, um verdadeiro laudo e não uma sentença arbitral. Diferente daquilo que se produz em sede de arbitragem propriamente dita, seja ela com um árbitro
ou com um colégio de árbitros, não é? Com uma, com um grupo até de árbitros ímpares, de três, cinco ou mais, que produzem efetivamente uma sentença arbitral. À luz da lei angolana, a sentença arbitral tem força vinculativa igual àquela sentença produzida pelos tribunais judiciais, ou seja, ela é um título executivo extrajudicial na sua produção, mas que nos seus efeitos produz exatamente os mesmos os mesmos efeitos, permita-me aqui a redundância, que a sentença arbitral, que a sentença dos tribunais judiciais. Então, e por que que se levanta essa questão do depósito? Por que do depósito? Bem, o depósito, no fundo, não é mais senão a remessa da sentença, e digo bem, da sentença, não do processo, porque o Tribunal Judicial não é um arquivo do Tribunal Arbitral, não serve para isso, não é? Então remete-se, e essa nota é importante, à sentença, não o processo, para que o Tribunal Judicial possa proceder ao arquivamento desses processos. Qual é a razão de ser, qual é a ratio essendi desta disposição que nós temos na nossa LAV, no artigo 30? Dizer também que não é uma disposição que existe nas mais variadas leis de arbitragens voluntárias nos diferentes ornamentos jurídicos. No nosso caso em concreto, em 2003, quero acreditar ter sido essa a visão dos pais da lei da arbitragem angolana, a necessidade de municiar também os tribunais judiciais, e aí entramos para as vantagens do depósito, municiar os tribunais judiciais de informações técnicas produzidas pelos tribunais arbitrais e que pudessem facilitar no estudo das diferentes questões análogas que fossem submetidas aos tribunais judiciais. Por um lado, isto. Por outro lado, também aumentar a confiança dos tribunais judiciais nos tribunais arbitrais, fazendo com que, ainda que de modo indireto, salvo seja nos casos em que houvesse recurso ou anulação em que haveria aí a apreciação do mérito ou não das sentenças arbitrais, os tribunais arbitrais poderem ter, por via desse arquivamento, um contacto mais próximo com as sentenças arbitrais e aquilo que se produz em sede de arbitragem e assim escrutinarem, ainda que seja de forma interna, seja para uso exclusivo dos tribunais judiciais e dos juízes que entendessem ter atenção a esses documentos, a qualidade que se espera é que, na mais das vezes, tenham as sentenças arbitrais, dado o expertismo dos árbitros escolhidos a dedo, na mais das vezes, pelas partes. Por um lado, isto. E também permitir que, querendo, os tribunais judiciais possam produzir uma espécie de estatística a nível desses registros sobre aquilo que efetivamente tramita nas arbitragens, em termos de valor, em termos de natureza das partes, se a administração pública, se particulares, e também a nível do tempo de tramitação desses mesmos processos. Por que não? E numa outra vantagem, conhecer quem são os árbitros que normalmente atuam nestes processos. Acredito que sobre isto e outras vantagens que se podiam aqui apresentar, estiveram na base para que, em 2003, dispusesse o artigo 30 da LAV este tema relativamente às notificações e depósito da decisão arbitral. Notificação às partes e depósito no Tribunal Judicial. Colocar-se aqui, ou poderá colocar a questão de saber, será este um tema também que deve ser enquadrado no âmbito da judicialização da arbitragem? Bem, eu entendo que não, porque no fundo o não depósito da sentença arbitral não se traduz numa consequência importante para a decisão ou para a execução da decisão, sendo que também existe, e já aqui entrando no mérito da resposta da questão colocada, a faculdade de depositar ou não depositar, ou seja, as partes podem convencionar no não depósito da sentença arbitral. Isso é bastante possível acontecer, e tem acontecido na realidade angolana, por uma série de razões. Primeiro, porque a arbitragem espera-se, e as partes procuram que seja mais sigilosa, ou seja, que não se conheçam quem são as partes, por qualquer razão que elas possam entender necessário, ou os valores envolvidos na arbitragem, ou qualquer outra situação que entendam as partes, por qualquer razão atendível, que deve ser reservada. Então, as partes poderão não querer que, embora
existam todas essas valências e vantagens que foram apontadas, não querer que vá a sentença para o Tribunal Judicial para efeitos de arquivo. Outro sim, e diga-se em abono da verdade, se tivemos episódios vários de decisões ou projetos de decisões que vieram a público, por maioria de razão, se poderia eventualmente dar o caso de uma sentença arbitral vir a público também. E o que seria desastroso, quer para aquela arbitragem, quer para a credibilidade na arbitragem no geral, e quer para a busca da arbitragem pelas partes. Obviamente, o legislador, em 2003, não olhou para essas anomalias, não é, de extravio, de desvio de documentos por parte de funcionários dos tribunais ou outros. Aliás, isso pode efetivamente acontecer também a nível da arbitragem institucional ou ad hoc, mas diga-se em abono da verdade, na prática, a probabilidade disso acontecer é muito, muito pequena, muito reduzida a nível dos tribunais arbitrais, sejam ad hocs ou a nível da Secretaria das instituições de gestão de processos arbitrais, no caso os centros de arbitragem, porque têm regulamentos muito rígidos e consequências muito duras que são aplicáveis a todos quantos estão envolvidos nas arbitragens. O diferente acontece na prática, e isso diga-se a bom da verdade, nos tribunais judiciais, e a realidade de facto nos tem mostrado isso. É algo desejável? Não. Deve ser combatido? Sim. Produzir a lei olhando para essas anomalias, pensamos também que não é a melhor solução. Mas a verdade é que essa realidade tem inspirado o legislador para que, de direito a constituir, se pondere na permanência ou não dessa norma e, se for, se calhar com uma roupagem diferenciada, ocultando uma série de dados para que, de facto, em caso de extravio, isso não possa ou não venha a acontecer. Claro que isso, estamos a falar das sentenças em que não esteja envolvida a administração pública, que, em regra, também de direito a constituir, pensamos que é essa a linha que se pretende seguir, como já existe no regulamento do Centro CREL, haver a publicação dessas decisões, a publicidade relativamente à existência da arbitragem e a publicação dessas decisões, quando não houver convenção em contrário. Entendemos que, de facto, haver convenção em contrário acaba por colidir com o princípio da publicidade e do interesse público, porque é a administração pública, é o Estado que está na arbitragem, e nesses casos se pondera, de facto, da existência desta maior publicidade. E aí sim fazia todo sentido que houvesse também o arquivamento pelas razões já apontadas atrás, o depósito, desculpa, pelas razões já apontadas atrás, mas também por outras que se podem aqui surpreender, no caso, o conhecimento do Ministério Público sobre essas sentenças em que o Estado esteja envolvido, porque se poderá também efetivamente acontecer, mormente em matéria de contratação e do contencioso administrativo, em que o Estado não se faz representar pelo Ministério Público, mas sim pela constituição de um escritório de advogados. Ora bem, encurtando razões e indo para outros tópicos, a questão, dissecando aqui, a questão de saber, é obrigatório ou não é obrigatório? O artigo 30, no seu número 4, diz exatamente isso, que as partes têm a faculdade de escolher, ou seja, se nada for convencionado pelas partes, então coloca-se aqui a obrigação legal de fazer-se o depósito. Mas a lei permite exatamente que as partes, pelas razões já apresentadas atrás, possam convencionar no afastamento desse depósito, ou seja, não depositar as sentenças no tribunal, e que, pelas razões também já apresentadas, justifica-se ou se poderá justificar em algum momento. Tudo aponta, é verdade, que de direito a constituir não se faça o depósito, pelo menos não se venha a fazer o depósito, pelo menos não nesses termos, mas melhor dirá o legislador em momento próprio, que entendemos nós já tenha chegado, e na verdade já vamos um bocadinho atrasados na, na alteração da lei de arbitragem voluntária. Mas ainda nos diz o artigo 30 que ficam excluídos da obrigação de depósito as sentenças homologatórias, exatamente pelas razões que apresentámos lá atrás. É que as sentenças homologatórias resultam, na verdade, de acordo das partes. E os acordos das partes não são decisões técnicas do tribunal arbitral, ou seja, não são verdadeiras
sentenças, permitam-me aqui as aspas muito grandes, porque podem ser discutidas e resolvidas pela equidade ou por outra razão qualquer, em que tenha pretendido fazer mais ou menos cedências e aí ter sido lavrado um determinado acordo. Mas ainda quando se fala em acordo, não se exige toda aquela fundamentação rebuscada que o Tribunal Arbitral faria se fosse numa sentença, ou por via de uma sentença de mérito, apreciando todas as questões que tenham sido eleitas ou tenham sido apontadas, nomeadas para servir de objeto da arbitragem. Então, por essa razão, entendemos bem, o legislador afastou as sentenças homologatórias do dever de depósito. Um, mas não temos a dizer sobre esse tema, queremos acreditar que, no fundo, o que há por dizer está explicado. Se calhar, só mais uma nota, e em termos práticos também tem acontecido isso. Nós não temos nos tribunais, salvo uma ou outra exceção, a nomeação, a indicação de uma Câmara, de uma secção, perdão, consequentemente, de uma secretaria desta mesma secção competente para o recebimento desses documentos. Porque, contrariamente ao que se pode pensar, não é uma competência do juiz-presidente. E, na prática, temos estado a ver isso acontecer, que é errado. Ou seja, não se remete o processo, perdão, não se remete a sentença para o juiz-presidente do Tribunal de Comarca. Deve ser remetida a sentença na secção competente que tenha sido indicada pelo tribunal na pessoa do juiz-presidente ou por outro órgão competente para o fazer nos termos da lei. Na mais das vezes, infelizmente, não temos uma secção nomeada para o efeito. Há algum tempo atrás, quando ainda tínhamos a orgânica dos tribunais divididos em tribunais provinciais, aqui na província de Luanda, era competente a sala do cível, a primeira secção da sala do cível e do administrativo para o efeito. Hoje temos uma roupagem diferente, com a divisão, nova divisão dos tribunais a nível da sua geografia e competência territorial em tribunais de comarca. E, de facto, vemos essa situação colocada também em sede das comarcas, já em funcionamento, e, de facto, nem em todas temos essa resposta. A questão que se coloca é, assim sendo, o que deve fazer a Secretaria de um Tribunal Arbitral? Não remeter o processo à Secretaria ou o próprio Tribunal Arbitral, se for um tribunal ad hoc e não ter uma secretaria organizada, poderá ser o caso, eventualmente. O que deve fazer? Não remeter para o tribunal competente, deixar de o fazer e remeter para qualquer tribunal? Nós entendemos que não. Dura lex sed lex, nós temos que respeitar o que é de lei, independentemente dos tribunais judiciais terem ou não terem feito o seu trabalho de casa, seja, terem organizado as comarcas, nas comarcas, uma secção, nomeado ou delegando competências ou o que for, numa secção para o recebimento desses documentos. Por quê? Porque, olhando para o que diz a lei, e aqui nos obriga sempre a uma interpretação, primeiro, corretiva, segundo, a uma remissão para um outro diploma, para percebermos bem o alcance que hoje tem à disposição do artigo 30. E por que razão isso se coloca? O artigo 30 faz menção ao Tribunal da Província em que foi sediada a arbitragem, faz também menção à secção competente para o efeito. Assim sendo, numa hipótese prática, e olhando para as circunstâncias que temos hoje de uma roupagem diferenciada a nível das competências dos tribunais e da organização dos tribunais, lembrando aqui a todos que nós tivemos recentemente a revogação da Lei 18/88, que é a Lei do Sistema Unificado de Justiça, pela Lei Orgânica dos Tribunais de Jurisdição Comum, que trouxe-nos, a par da Lei Orgânica do Tribunal Supremo e do Tribunal da Relação, uma nova roupagem a nível da organização judiciária. Hoje não temos uma semelhança entre as províncias judiciárias e as províncias e as circunscrições administrativas territoriais para efeitos de governação, se assim me permitem o termo. Dito de outro modo e dissecando, as províncias judiciárias hoje correspondem, nos termos da lei,
às circunscrições administrativas territoriais provinciais, mas, no entanto, para efeitos da atividade jurisdicional ou judicial, se quisermos, mas jurisdicional acaba sendo mais ampla, mas aqui mais sendo mais preciso. Judicial, nós temos em cada província, já não os tribunais provinciais, mas temos a divisão territorial por comarcas. Ou seja, em Luanda nós encontraremos, à luz da lei pelo menos, a comarca de Luanda, a comarca de Belas, a comarca de Viana, a comarca, ou seja, de Cacoaco, né? Quatro tribunais de comarcas, salvo erro. Então, e com a competência territorial dividida entre estas comarcas. Tem alguma relevância este ponto, este facto para a arbitragem e para a questão trazida à Lissa aqui sobre o depósito? Tem, claro que tem. Porque, eu dizia, nós tínhamos que fazer exatamente uma interpretação corretiva do artigo 30 e também uma avaliação, uma análise, tendo em consideração o que nos traz hoje, em termos de roupagem legislativa, a Lei Orgânica dos Tribunais de Jurisdição Comum. Aqui, no caso, a divisão em comarcas, quer a nível da sua competência jurisdicional, do ponto de vista territorial, quer a nível da sua competência jurisdicional, do ponto de vista material ou do ponto de vista da matéria. E começando pelo artigo 30 da LAV, onde se lê Tribunal Provincial, deverá ser lido Tribunal da Comarca Competente. Exatamente porque nós teremos, e aqui por remissão à lei da orgânica dos tribunais de jurisdição comum, numa mesma comarca, numa mesma província, diferentes comarcas. E a relevância para a arbitragem é exatamente o que nos diz o artigo 30, quando se refere que o depósito é feito no lugar da sede da arbitragem ou na comarca competente do lugar da sede da arbitragem. Ora, no exemplo, se tivermos uma arbitragem que tenha tido lugar, por hipótese, na circunscrição municipal de Belas, não deverá esse depósito ser feito no Tribunal da Comarca de Luanda. Por quê? Porque estaríamos a fazer uma interpretação errada da norma se entendêssemos que, onde se diz Tribunal Provincial, se fosse Tribunal Provincial no caso de Luanda, porque os tribunais provinciais já não existem. Existem os tribunais de comarca e na província de Luanda existem várias comarcas. Por um lado isto. E como podemos determinar isto para a arbitragem? Ou seja, qual é a sede própria para o depósito? É olharmos exatamente em sede do Tribunal Arbitral constituído qual é a sede do Tribunal Arbitral. E aqui, em termos de sede, quando nos referimos à sede, não nos referimos ao lugar onde são feitas as reuniões. É onde está determinada na arbitragem a sede do Tribunal Arbitral, porque as reuniões podem ser feitas, ou as sessões podem ser feitas em lugares distintos ou em lugar nenhum. Pode ser feita, inclusive, de forma cibernética. Mas tem de haver convencionada uma sede para o Tribunal Arbitral. E no caso em concreto, se a sede for Belas, ou município de Belas, claro está que em termos de competência territorial seria o Tribunal da Comarca, se for Talatona, perdão, o Tribunal da Comarca de Belas seria então o tribunal judicialmente competente para efetuar o depósito desta sentença. Logo, o secretariado do Tribunal Arbitral deverá remeter para a comarca de Belas e não para a comarca de Luanda. Fazendo o contrário, estaria de facto a não cumprir com o que diz a lei, estaríamos aqui perante uma irregularidade que, em termos de consequência, como dissemos lá atrás, não há consequências importantes. Estaremos aqui, se calhar, perante uma norma imprópria, uma norma incompleta, como doutrinalmente também se discute, quando ela tem previsão e estatuição, mas não tem uma sanção, porque na verdade o depósito tem efeitos meramente pedagógicos, meramente didáticos, meramente de informação, porque, como sabemos, nós não temos aqui uma jurisprudência vinculativa das sentenças arbitrais aos tribunais judiciais. Servem apenas de nota, servem de, 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 de ponte, servem de termo, eventualmente, de comparação, eventualmente de estudo, mas não fazem aqui, como os assentos, força vinculativa geral e tampouco
são de cumprimento obrigatório pelos tribunais, porque, como sabemos, não temos aqui a regra do precedente, nem nos tribunais judiciais, tampouco nos tribunais arbitrais, como não podia deixar de ser. Então, esses são os subsídios que nos oferecemos a debitar relativamente a essa temática. Esperamos que o senhor Paulo Augusto se sinta satisfeito com a resposta que aqui apresentamos e que seja aproveitada por todos quanto tenham interesse em conhecer sobre essas matérias. Então, eu fico por aqui, agradecendo mais uma vez a vossa atenção e paciência, pedindo de forma reiterada que partilhem os nossos conteúdos, sancionem, critiquem os nossos conteúdos, apresentem-nos propostas de pasta, de página, de pautas, de temas para serem aqui discutidos e debitados e façamos juntos esse caminho para o engrandecimento da arbitragem, da mediação, da conciliação, das diferentes formas de resolução a de conflitos, sendo certo que elas têm sempre um ponto de contacto com a via judicial de resolução de conflitos, não é? Elas não estão de todo separadas, pese embora algumas das posições tomadas, algumas das ações, vamos assim dizer, tomadas pelos tribunais, não são feitas no ponto de vista da judicialização propriamente dita, são atos administrativos, se assim quisermos, praticados pelos tribunais, mormente aqui no juiz de apoio e outras intervenções que se podem fazer a nível da arbitragem, não já pelo juiz enquanto entidade com poder jurisdicional, mas por ter sido aquela nomeada ou eleita ou escolhida, vá, em termos de opção legislativa, pelo legislador para a prática de um determinado ato, como é o caso eh, da, do suprimento da falta de nomeação por qualquer uma das partes, ou ainda a indicação para o ar do presidente, se as partes assim entenderem convencionar, ao contrário daquilo que tem sido habitual, que é a nomeação por os dois árbitros eleitos por cada parte, nomeados por cada parte. Então, ficamos por aqui e agradecemos a vossa atenção e disponibilidade. Bem-aja a todos e que vença e que singre a arbitragem e a mediação e a conciliação em Angola. Estamos juntos e até a próxima aqui no nosso canal. Obrigado.